de experiência do cliente, mas as equipes já incorporaram nos seus métodos, né, de trabalho, as rotinas de CX, os métodos de trabalho que a disciplina de CX traz. E eu não estou falando aqui do time de CX da empresa, estou falando as áreas de negócio mesmo, já compreenderam o valor de forma genuína e não precisam que alguém vá lá perguntar para ela se ela está usando a voz do cliente, método de CX na tomada de decisão. É outro nível de empresa. É um grupo pequeno, mas é um grupo que já experimentou melhorias acima de 20 pontos percentuais no NPS em 2 ou 3 anos. Então, isso foi muito interessante de ver como é a correlação entre a maturidade, de fato, e a maturidade, a consistência e o resultado. O mais legal disso tudo, eu acho que é perceber que quando a gente estuda esses cases dessas empresas que transformam a experiência do cliente dessa forma mais estruturada, o maior impacto disso tudo, o mais impactante disso tudo é perceber que cada uma delas encontrou seu próprio jeito de fazer CX, encontrou seu próprio caminho. Na maioria das vezes, é preciso muitas tentativas de aplicação prática dos modelos de CX para que a empresa encontre, de fato, o melhor jeito de aplicar aqueles métodos na sua realidade. Muitas vezes isso não acontece de uma vez só, geralmente acontece puxado por uma área, por uma BU, por uma filial, e aí quando a cultura é de fato fomentada pelas lideranças, essa coisa vai fluindo, contaminando outras áreas. Então, assim, tudo acontece de uma forma muito natural. A única coisa certa é que, para chegar neste nível de maturidade, essas empresas trilharam um caminho, e elas também precisaram começar de algum lugar, e elas começaram de onde? Ouvindo os clientes, medindo o NPS, por exemplo. Tá? Então, não é trivial chegar lá, e se o primeiro passo é medir a experiência, o segundo é conhecer a disciplina de CX e todas as suas possibilidades, porque a partir daí você começa a pensar quais modelos fazem sentido e praticar, porque CX é sobre prática. Coloca em prática, aprende, volta, vai de novo. CX na prática é muito diferente de CX na literatura, tá? Então, acho que os métodos de CX ainda têm muito espaço para evoluir, a gente só evolui com prática, e porque a gente vai descobrindo novas nuances, novas possibilidades, variáveis, tipo de produto, tipo de perfil, o que funciona para um público não funciona para o outro. Então, é na base mesmo do test and learn, da tentativa e erro. Não necessariamente vai existir um framework pronto para nenhum produto ou nenhum mercado. Então, essa introdução aqui foi só uma provocação para que vocês que estão aqui hoje, eu espero que voluntariamente, né, enxerguem esse momento como uma oportunidade, porque certamente a gente vai sair daqui hoje com muito mais repertório do que a maioria esmagadora dos colegas de trabalho da gente, porque ninguém aprende CX na escola, CX é muito novo, tem pouquíssima literatura disponível no mercado, e o mais importante, tem muito pouca gente colocando CX em prática. Então, à medida que vocês vão praticando, vocês vão ter grandes chances de encontrar jeitos bacanas de colocar CX em prática na empresa, no trabalho de vocês, da forma como vocês entenderem que precisam utilizar. Mas, como eu comentei antes, CX tem um mundo de possibilidades e de métodos que já foram testados e comprovados, enfim. Quando a gente fala de método de CX, em outras palavras, eu estou me referindo às formas de trazer a visão do cliente para dentro da empresa, tá bom? De incorporar o que os clientes sentem, querem no dia a dia da empresa, para dentro do que ela faz e como ela entrega as suas jornadas, as suas experiências. E hoje a gente vai falar da primeira parte do que eu considero o método mais estruturado e completo de CX, que é o VOC. Para as empresas conseguirem sobreviver nesse mercado de hoje, elas precisam usar todas as ferramentas que estão disponíveis, né, para que elas fiquem competitivas. E, ao longo do tempo, o que vem se provando ser a maior ferramenta de todas para ficar competitivo é ter o cliente por perto. É conhecer o seu cliente melhor, é descobrir quais são as motivações, quais são as necessidades que ele tem. E é exatamente isso que um programa de VOC permite, possibilita.
que as empresas estejam tão perto dos seus clientes e conheçam eles tão bem quanto elas quiserem, porque o programa tem essa flexibilidade. VOC, ou voz do cliente, é um termo usado para a gente descrever o processo de captura das experiências, das expectativas, das preferências, das necessidades desse cliente durante a jornada dele com a empresa. Toda a jornada de relacionamento, seja um pedacinho ou a jornada inteira. Então, é um processo que faz parte de um ecossistema que inclui métodos de pesquisa, métodos de escuta ativa, cruzamento de dados analytics, geração de hipóteses, muitos e muitos testes que resultam em muitos e muitos aprendizados e melhorias de jornadas de cliente. Mas, muita atenção aqui. Para um programa de VOC ser, de fato, bem-sucedido, ele precisa garantir que a voz do cliente seja, de fato, refletida nas experiências que a empresa vai entregar para esses clientes no dia a dia. Nenhum cliente é bobo, né? Se ele dá um feedback, o que ele espera? Que você melhore. Ele pode até voltar a reclamar de você, mas ele tem que reclamar por um outro motivo, né? Então, muitas vezes, o cliente sabe que a melhoria não é imediata e está tudo certo. O que não pode é ele dar um feedback, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então, portanto, já vamos deixar claro aqui na largada que um programa de VOC precisa ter consistência, profundidade, resiliência e esforço de grupo para que esse resultado saia mais rápido e seja mais real, mais palpável, tá? Bom, todo programa de voz do cliente, de VOC, tem várias camadas de atuação. E a forma que a Gartner, por exemplo, avalia a maturidade dele nas empresas é avaliando a robustez e a consistência em relação à adoção de forma integrada desse modelo, processo, esse framework de trabalho que está aqui. O framework que a gente vai usar hoje, que a gente usa aqui na Mindb, para atuar nos programas de VOC, é o modelo usado por a maioria das empresas, mais ou menos 85% das empresas que têm um programa de VOC ativo no mundo, usa o framework que a gente chama de Close the Loop, que é, né, fecha o looping, que ele foi desenvolvido pela Bain Company. A Bain Company é uma das responsáveis, né, por transformar a CX numa disciplina muito relevante lá nos anos 2000, e eles também criaram o NPS. O framework que vocês estão vendo aqui, ele mostra o passo a passo de como a gente implementa um programa como esse. Eu vou passar no detalhe cada um desses passos, mas o que vocês podem ver aqui, por exemplo, é que ele representa meio que um looping infinito. E isso não é por acaso, é porque esse looping não para de acontecer num processo de melhoria contínua. As empresas que já são maduras no projeto de VOC se preparam para exercitar esse modelo de forma muito constante e estruturada. E é isso que a gente vai ver hoje. Qual é o caminho? Como é que funciona esse negócio para a gente percorrer e conseguir avançar no Close the Loop? Então, de acordo com onde você está aqui nesse modelo, é possível avaliar qual é a maturidade do teu programa de VOC. Então, aqui, ó, quando está muito no comecinho, eu faço o passo 1 e 2, depois vocês vão ver ele no maior, tá? Eu faço o passo 1 e 2, eu estou aqui bem no comecinho, porque eu estou coletando feedback, mas ainda não está de forma estruturada. Aqui eu estou numa fase mais intermediária, já consigo categorizar, já consigo endereçar os primeiros insights. E aqui embaixo, aqui mostra o percentual de empresas que possuem um programa de VOC e aonde elas estão, tá? Independente de se usam esse framework ou usam outro framework, mas o ponto é que tem muitas empresas que já saíram da inércia, mas elas ainda estão bem no comecinho. E que bom que começaram, mas elas precisam começar a evoluir de forma consistente, porque o programa exige essa evolução, tá? Bom, antes da gente entrar de fato no método que a gente vai ver hoje, eu preciso alinhar com vocês alguns conceitos, tá bom? Primeiro, jornada de um cliente é a representação do caminho que esse cliente percorre durante a vida dele inteira como cliente da empresa, incluindo as experiências que eles têm conosco, as percepções, as interpretações, as interações que ele fez com a marca, independente do canal, do ponto de contato,
tá? E não podemos esquecer que a jornada de um cliente, ela começa muito antes dele se tornar nosso cliente, porque para ele te considerar como uma possibilidade de compra, ele vai buscar todo o repertório que ele tem sobre você, tudo que ele já viu, tudo que ele já ouviu falar sobre sua marca, e a jornada dele também não acaba depois que ele deixou de ser cliente, deixou de ser seu cliente, porque ele vai sair com uma experiência, com uma lembrança, com uma impressão de como é ser cliente da sua marca ou do seu produto, e certamente vai falar para os outros, ou até um dia pensar em voltar para você. Então, eu quis trazer de volta esses conceitos para que a gente fique na mesma página de que todas as interações, todos os momentos da jornada são importantes e são eles todos somados que resultam no que a gente chama, de fato, de experiência do cliente, tá? Então, dito isso, vamos entrar no nosso programa de VOC. A primeira coisa de todas, e aí, gente, já papel e caneta, quem quiser anotar e se tiver algum insight. A primeira coisa de todas, quando a gente decide montar um programa de VOC, é pensar no propósito. A gente precisa se perguntar, ou perguntar para a empresa, ou perguntar para o chefe, ou perguntar para qualquer pessoa, por que que a gente está fazendo aquilo. Por que que a gente precisa de um programa de VOC? Um programa de escutar a voz do cliente. Óbvio que a primeira resposta certa é para melhorar a experiência do cliente. É claro, ninguém precisa me dizer isso. Mas é muito importante que o seu programa de VOC, ou que um programa de VOC, esteja alinhado com a estratégia do negócio. Seja a estratégia da empresa, a estratégia da área, a estratégia da sua BU, a estratégia do seu produto, não importa. Se o programa de VOC não mexer o ponteiro dos indicadores estratégicos do negócio, o patrocínio da liderança para esse programa vai miar em pouco tempo. Porque precisa haver conexão e precisa haver interesse. Eu já assisti a várias iniciativas que começaram na maior empolgação e foram perdendo força porque não tinha uma estratégia, não tinha uma direção. Começam medindo o NPS, ou começam medindo um TNPS de jornada, tentando resolver tudo que aparece, o que vai aparecendo vai tentando fazer alguma coisa com aquilo, e no fim, quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada, né? Ou acaba fazendo aquilo que dá. Quantas vezes eu não escutei isso? Mari, nesse último ano, Mari, a gente está fazendo o que dá. Tem um monte de coisa aparecendo e a gente vai fazendo o que dá. O problema, gente, de ir fazendo o que dá é que o resultado não aparece de forma consistente. Para a CX mexer, para um programa de VOC mexer no ponteiro, a gente precisa ter uma direção clara. Então, assim, eu não tenho dúvida que todo mundo conhece o velho ditado: quando a gente não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? Só que no caso do VOC, se for sem método, sem planejamento, no começo até consegue colher algum resultado no próprio indicador de NPS, mas depois esse resultado vai estagnar ou pior, vai voltar a piorar. Então, para evitar que isso aconteça com vocês, minha dica é, antes de começar o programa, entenda qual é a estratégia da empresa ou da sua área. Pergunte para o seu líder direto o que ele precisa para tomar as melhores decisões, e só aí a gente começa a pensar em qual estratégia vai utilizar para coletar esses insights de clientes, tá? Obviamente, cada empresa é uma empresa, dependendo do tipo de segmento, de perfil do público, do mercado de atuação, a sua estratégia pode ser muito diferente. Então, não existe uma receita de bolo, tá? Então, para a gente começar a pensar aqui, eu trouxe alguns exemplos de estratégia que eu escuto dos meus clientes, que podem fazer sentido para a empresa de vocês, mas só como exercício, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pode ser mais de um desses, pode ser outras coisas que não tem nada a ver com o que está aqui. Mas o meu ponto é, quando eu vou atender um cliente que está pensando em montar um programa de VOC, a primeira coisa que eu faço é: por que mesmo a gente precisa escutar a voz do cliente? O que você está precisando fazer, né? Então, aqui a gente tem alguns objetivos estratégicos, que são usualmente exercícios estratégicos das empresas. Ganhar eficiência operacional, todo mundo quer. Aumentar a receita, todo mundo quer. Reduzir despesa, todo mundo quer. Reduzir churn, inovar, fazer um produto novo, melhorar a comunicação. Gente, só que
Dependendo de para quem você está trabalhando, atuando, ou dependendo do ano das empresas, tem ano que o foco real da empresa não é aumentar a receita. Porque aumentar a receita gera custo de venda, é reduzir churn, é ganhar eficiência operacional. Para outra empresa, ou para você trabalha na área comercial, ou você está trabalhando numa jornada de compra. Ali, o objetivo maior é aumentar a receita. Não temos dúvida. Melhorar a comunicação com o mercado e com os clientes, porque eu quero vender mais. Não, eu quero segurar meu churn. Eu estou com um cliente saindo a toda hora. A estratégia de reduzir o churn pode ser uma estratégia, mas a gente precisa saber exatamente quais são as alavancas que a gente quer mexer. Não adianta querer mexer em tudo. Quem quer mexer em tudo não vai conseguir mexer em nada. Então, foco é muito importante para programas de VOC, tá bom? Quando é que a gente faz um programa de VOC aberto? Vamos fazer uma NPS, perguntar para os clientes e olhar a partir de uma NPS macro. Quando eu quero descobrir, eu não sei, eu não queria trabalhar em nenhuma jornada específica, eu não queria trabalhar em nenhuma dor específica. Eu queria descobrir qual é a dor que, se eu trabalhar, vai ser a dor que eu mais vou ter resultado no curto prazo. Aí a gente pode fazer um programa de VOC aberto, a gente vai descobrir a primeira camada, que é isso daqui que a gente acabei de dizer, né? Qual é o objetivo estratégico? Cara, o objetivo estratégico é pegar a jornada de maior impacto na experiência e nos resultados e a gente começar a trabalhar por ela. Ok, a gente vai fazer um VOC, o objetivo, o propósito desse primeiro VOC que a gente vai fazer é descobrir qual é essa jornada de maior impacto, para a gente aí sim partir para o segundo, que é o objetivo estratégico de melhorar aquela jornada específica que a gente viu que era a jornada de maior impacto, tá? Então, para vocês conhecerem de uma forma mais ampla, esse é o framework com pouquíssimas adaptações do modelo que a Bain Company propõe, mas a coisa que eu mais gosto é olhar para esses frameworks e pensar como é que ele pode ser melhor utilizado. Eu acho que CX dá essa beleza, que é cada um poder olhar, entendendo o que cada pedaço deste framework entrega, ou deste método entrega, poder dizer qual mais se aplica, ou o que eu tenho que mexer para ele ficar mais adaptado para o meu negócio. Em CX não tem receita de bolo, cada caso é um caso, e o nosso desafio, por exemplo, aqui para a Mind, é pensar como é que eu adapto isso para a realidade de cada um dos meus clientes. Então, aqui na consultoria, isso é um exercício constante e diário, né? Porque os clientes são muito diversos, os tamanhos, os mercados, o tipo de produto. Então, todo projeto é uma oportunidade de revisitar esse framework e de buscar onde tem oportunidade para ajustar o método e acelerar, por exemplo, a entrega de resultado daquele projeto. Importante é que hoje eu vou focar em cada um desses 6 passos da esquerda que vocês estão vendo. E depois eu vou contar para vocês como é que a gente faz para endereçar e acompanhar esses achados de VOC. Então, a gente agora vai passar por cada um desses 6 passos, mas Maria, a outra parte eu conto no final do nosso encontro, porque a gente vai ter um terceiro encontro e a gente já tem data e eu já passo isso para vocês. Mostrando aqui começando com uma ilustração bem assim, se o VOC fosse uma máquina, ele funcionaria mais ou menos assim. Entra aqui a voz do cliente, vinda de várias fontes iniciais, a gente faz as primeiras análises, categoriza o feedback, considerando todas essas fontes que a gente trouxe, coloca eles, né, em cada pedaço da jornada, monta uma lista de quick wins. Quick wins, para quem não está habituado com esse termo, que coisas eu posso fazer rápido para gerar valor rápido? Então, quais são essas coisas? Tem coisa que eu achei aqui que já dá para sair fazendo alguma coisa e resolvendo, e a gente separa os clientes que vão precisar entrar no fechamento de loop. Fechamento de loop é quando eu falo diretamente com os clientes para aprofundar no que eles, de fato, estão trazendo dentro dos feedbacks e me ajudando a responder aquelas perguntas que eu fiz lá na frente. Depois que a gente fecha o loop dentro dos critérios que a gente estabelece, a gente imputa o feedback que a gente conseguiu coletar nas células de fechamento de looping para dentro da nossa máquina de análise e gera
uma lista de dor e de hipóteses com recomendação e com impacto na jornada do cliente. Tá? De forma simples, a máquina seria mais ou menos essa, mas agora a gente vai entrar no detalhe de cada um desses 6 passos, e é aqui que eu vou fazer, vou tentar me ater um pouco mais para que vocês possam acompanhar, tá? Então, indo para o passo a passo, considerando que vocês já sabem qual é o propósito do seu programa de VOC, qual é o propósito do seu programa de VOC? A primeira coisa que você precisa parar para pensar junto com a equipe, com o time, é, a partir desse propósito, quais são as fontes que a gente vai usar para coletar o feedback do cliente? Eu não preciso nem dizer para vocês que essas fontes têm que se relacionar com a resposta que você quer buscar, né? Não adianta a gente querer descobrir por que os clientes não estão renovando seus contratos com a gente, ou até estão pedindo muito cancelamento se eu vou usar como fonte um TNPS de pós-venda. Eu não vou descobrir. O cara está indo embora já. Se eu vou perguntar para um cliente que acabou de entrar, ele não vai ter essas respostas para me dar. Então, preciso dizer que, quando eu penso nas fontes de resposta, elas têm que se relacionar com o que eu estou indo buscar. Para facilitar a minha vida, eu categorizo as fontes, né, em 3 tipos. Primeira fonte, a fonte de feedback direto, quando a gente pede ao cliente diretamente um feedback. E aí entra aqui NPS, TNPS, pesquisas em geral, tá? Aí o radar de marca, tudo vai depender do meu propósito, né? Do que eu estou querendo ir responder. Se eu estou querendo ir buscar o que o cliente mais vê valor na minha marca e tal, talvez eu lance mão de outras pesquisas, além de uma pesquisa de NPS pura. A segunda categoria, feedback indireto. O que é feedback indireto? São aqueles que eu recebo sem pedir, ou através de outras pessoas, né? Mas, usualmente, redes sociais, Reclame Aqui, canais críticos, canais regulatórios, fóruns online. Às vezes a gente está querendo fazer um VOC para melhoria de um produto específico, e às vezes tem um monte de conteúdo e repertório em fóruns online, por exemplo, que a gente esquece. Nesse momento de pensar nos tipos de fontes, gente, só quem está dentro do negócio consegue ter esses insights da onde mais poderia ter repertório para a gente consumir, tá bom? E o terceiro são os feedbacks que a gente chama de feedbacks inferidos. Os feedbacks inferidos é quando a gente avalia dado da jornada. Normalmente, em produtos digitais, a gente tem muito dado que a gente consegue coletar, que são dados inferidos da jornada, né? Produto digital, você tem os logs, você consegue ir acompanhando o que está acontecendo com a vida do cliente. Na hora que aquilo ali fica estranho, aquilo é um dado que pode ser utilizado e deve ser utilizado para você acompanhar aquela jornada que você está olhando. O fato é, quanto mais fontes, mais robustez. O segredo aqui é pensar na jornada que você está avaliando e tentar sair do óbvio, para conseguir mais fontes e mais jeitos de entender a jornada, tá bom? Bom, o segundo passo é fazer as primeiras análises. Com todo esse repertório na mão, que a gente já escolheu para tirar de todos os lugares, a gente precisa ter no time a capacidade de analisar e de extrair os insights a partir de um conjunto diversificado de dados. E aí, gente, vai ter aqui dados estruturados e dados não estruturados de feedback. Cada um vai poder lançar mão de uma variedade enorme de técnica de análise, forma que facilite a visualização desses insights. O fato é que o que tem valor em toda aquela discussão que a gente fez anteriormente de coletar os dados é a gente conseguir, de fato, classificar e fazer essas análises. Coisas muito importantes. Dicas dessa etapa 2. Padronize o formato dos dados que vocês estão coletando. Aqui a gente usa um modelo base e, a partir do tipo de cliente ou do tipo de jornada que a gente está avaliando, a gente vai ajustando. Mas é muito importante que você tenha um formato padronizado para facilitar, inclusive,
o recebimento de mais dados, né? Trabalhar com uma massa maior de dados. Outra dica, use tecnologia para ajudar vocês a escalar essas análises, né? Para quem analisa feedback de cliente B2B ou que tem pouco volume de dado, pode até ter equipe que se dá o luxo de analisar cada um dos feedbacks, ler, mas isso é totalmente contraprodutivo hoje em dia. Já existem ótimas ferramentas de análise de textos que usam processamento de linguagem natural. Elas ajudam muito, elas economizam tempo. Muitas ferramentas, inclusive de NPS, já vêm conseguindo, ainda num nível baixo, disponibilizar alguns recursos para apoiar essa primeira camada de análise. Mas se você não tem isso, saiba, existem várias ferramentas que apoiam nessa atividade, né? O Watson da IBM, a ferramenta do Google, que eu esqueci o nome, a Azure da Microsoft, enfim. Então, bora pesquisar e encontrar uma que dê para vocês conseguirem usar, tá? O mais importante nessa primeira análise é procurar por temas recorrentes. Fazer os cruzamentos mínimos em relação às notas da pesquisa que esse cliente que passou por essa jornada te deu. Que tipo de sentimento ele demonstra quando ele dá certas notas, e avaliar se ele traz sugestões nos feedbacks que ele entrega, né? Para que a gente consiga, de fato, ter uma primeira visão de quais são as razões que estão por trás da opinião dos clientes. A partir dessa primeira leitura, e aí tem uma separação um pouco importante aqui, né? Analisamos com base na voz do cliente. A partir desse momento, já em conjunto com os donos das jornadas, já é possível estabelecer quick wins, tá? De novo, quick wins são aquelas ações que já dá para fazer alguma coisa. Então, eu li, eu entendi, categorizei, algumas coisas saltam aos nossos olhos, tá? Tem ações que nem precisam esperar o dia da agenda de divulgação ou o dia da reunião semanal, quinzenal, sei lá, do resultado do ciclo, para elas começarem a ser endereçadas. Tem coisas que caem de maduro na nossa frente e mesmo sem fazer parte do dia a dia da área de negócio daquela jornada, quem é de CX já troca uma ideia com estas pessoas da área de negócio para entender se a gente tem, de fato, uma oportunidade ali de resolver rapidamente alguma coisa que apareceu. Porque nessa hora, gente, o time de CX já começa a gerar valor para essa área de negócio. A gente já começa a demonstrar parceria. E é um momento da gente também aprender com a área de negócio, né? Porque muitas vezes quem é de CX não tem a oportunidade ou não vive o dia a dia da área de negócio, não sabe exatamente por que algumas coisas acontecem. Então, eu acho que é uma troca. A gente conversa e traz a voz do cliente para essas pessoas, mas a gente também precisa aprender, né? Muitas vezes, quando a gente não tem pleno conhecimento daquela jornada que a gente está analisando, a gente analisa só sobre o viés técnico, né? Da escuta ativa, mas a cada interação com o dono dessa jornada, desse produto, é uma super oportunidade da gente aprender mais sobre ela e ficar ainda mais afiado na interpretação desses feedbacks, tá? Gente, alguém tem pergunta até agora? Por favor. Ou não? Tudo bem. Posso seguir. Tem algumas aqui, Mari. Ops, sorry. Você quer que eu leia para você ou você quer... Não, eu já estou vendo aqui, Leu Paula. aí? Boa. Sim. Qual a relevância em ciência de dados no NPS? Toda. A gente vai falar sobre isso um pouco mais na frente. Segura 2 minutos que a gente chega lá. Podemos considerar que CX é estratégico e VOC é tático? Boa pergunta essa, tá? CX é estratégico, mas CX essa palavra é tão ampla quanto ter algo estratégico. CX é estratégico e VOC é tático. Eu não vou nem inventar muito. Sim, CX é estratégico e VOC é tático. Assim como tem outras
N metodologias que transformam o CX estratégico em tática, que não é o VOC, que são outras metodologias. Mas tudo isso para quê? Para entregar a estratégia de experiência do cliente que aquela empresa quer passar para a companhia. Está corretíssima a interpretação, tá? O papel da alta liderança é muito importante para o sucesso do VOC? Gente, para o sucesso do VOC, para o sucesso do CX, para o sucesso da empresa, para o sucesso de tudo. A gente sabe muito bem que, se a liderança não estiver comprada e patrocinando aquilo, não vai rolar VOC. Então, não vai rolar CX, não vai rolar nada, vai rolar o que a liderança quer. Então, por que eu falo que o começo de tudo é descobrir o que seduz aquela liderança? Porque a gente precisa que a liderança patrocine, que ela tenha interesse genuíno no que a gente vai conseguir entregar para ela de resultado. Então, se a gente não fizer essas duas coisas amarradas, rapidamente a gente esvazia todo o interesse que as lideranças têm sobre CX. Engraçado, né? Chegou aqui no meu WhatsApp uma outra pergunta. Eu prometi que não ia abrir o WhatsApp, mas acabou que eu olhei e vi. Então, eu vou ler. Tem um P e R aqui, tá, gente? Em cima. Então, não vou falar quem foi, mas tem um P e R aqui, dá para vocês perguntarem lá. Com base no que eu estava falando, né, sobre, pegar os quick wins, discutir com a área de negócio, etc., chegou a seguinte pergunta. Então, Mari, será que a análise dos feedbacks não deveria ser feita pela própria área de negócio? Bom, eu achei muito boa a pergunta, por isso que eu quis trazer, né? E a resposta, né, fazer análises, fazer todo o programa de VOC. Por que o VOC não fica dentro da área já de negócio e sim numa área de CX mais técnica para poder, né, CX ou qualquer área que possa fazer esse negócio fora da área de negócio? A resposta depende, tá, gente? A análise dos feedbacks e a priorização dos insights dos clientes não pode ter viés. O único problema de deixar essa análise na mão da área de negócio é que, quando você é muito especialista no assunto, você está ali no dia a dia, o que acontece? A gente já sabe de tudo, né? Então, a gente sabe de todas as respostas. Então, quando o cliente traz qualquer coisa, qualquer fala, a área de negócio ela já sabe por que aquilo aconteceu, que aquilo era só ele ter feito isso, era só ele ter feito aquilo. Então, o grande problema de entregar um programa de VOC para uma área de negócio é ela enviesar não só o que o cliente diz, mas também enviesar o peso de que uma determinada dor pode causar numa determinada jornada. Porque é muito natural do ser humano a gente tirar o peso de um problema que a gente acha que não consegue resolver, né? Ou então ou que a gente acha que não tem mais jeito, né? O problema é muito grande, é muito... Então, a área de negócio, muitas vezes, tem muitas certezas que atrapalham demais os programas de VOC. Eu já vi um negócio, um modelo funcionar muito bem lá atrás, que é a área de negócios colocar uma pessoa dela junto com os especialistas de CX dentro do VOC. Isso é muito legal. Então, não a área de negócios fazer o fluxo do VOC, mas ter um especialista dessa área de negócio colada com o time que está trabalhando, com o squad, com a equipe que está trabalhando naquela voz daquela jornada, para que ele possa aprender tecnicamente a ouvir, do ponto de vista técnico de CX, como é que ele deve olhar para cada feedback. Todo especialista de negócio que lida com NPS devia fazer um curso de escutativa, por exemplo, né? Para ele aprender a tirar o viés, ou para ele exercitar isso de tirar o viés. Quando ele vem para dentro da área técnica de CX, às vezes ele consegue perceber, pegar isso. Aliás, Oane, não sei se você está aqui, eu acho que um webinar de escutativa, de como conseguir escutar os clientes, garantindo que ele não vai usar os vieses cognitivos que a gente já conhece, que faz parte do nosso jeito humano de ser, poderia ser uma coisa legal, tá? Tem muita técnica, gente envolvida nisso, vale a pena esse conteúdo, até para a vida, independente para quem trabalha ouvindo o cliente diretamente, mas hashtag aqui que me apareceu esse insight, tá? Mas
Só encerrando 3 aqui, gente, ainda é na etapa 3 que a gente categoriza e separa quais são os feedbacks que a gente vai responder e de que jeito e por quem, tá? Porque o próximo passo, que é o passo 4, já é o passo de falar com os clientes. Então, quando a gente pensa no método e na disciplina, todo cliente que gasta tempo para te dar um feedback merece um retorno. Minimamente para saber que, de alguma maneira, o tempo dele não foi em vão. Né? O cliente, quando ele dá um feedback para a gente, isso devia ser visto pela empresa como um presente. A empresa devia tratar esse cliente como um rei, porque um feedback pode valer muito dinheiro. Se a empresa conseguir entender e esse feedback te trouxer qualquer insight de melhoria. Então, se a gente parar para pensar, as empresas gastam bastante dinheiro com consultor, equipe de qualidade, equipe de processos, consultorias de melhoria contínua, tudo isso para acertar a mão, né? E para melhorar os resultados, obviamente. Mas, muitas vezes, esse cliente está te dizendo de graça aonde estão os problemas. E você não tem a capacidade de fazer uma escuta ativa, organizar esses feedbacks, dar peso na voz dele, porque nem tudo é pesado, mas tem coisa que é, para que a gente consiga estruturar de alguma maneira para levar para quem toma a decisão olhar e decidir por fazer esse incremento nessa jornada. Né? Então, acho que fica essa reflexão. Então, como uma forma de demonstrar para o cliente que a voz dele tem valor, tem peso, num programa de VOC estruturado, a gente precisa prever a devolutiva para os clientes, tá bom? E é aqui no item 4 que a gente vai fazer, então, o que a gente chama de fechamento de loop, que é interagir com os clientes depois que ele dá um feedback para a gente. Gente, de novo, todo cliente merece uma devolutiva. Nem que seja uma obrigada pela sua resposta no final da pesquisa, que, por sinal, é o que 85% das empresas que coletam feedback fazem. Sim, pasmem, ainda tem uma quantidade de gente que nem isso coloca no final da pesquisa quando a gente termina de responder. Mas, se você está se estruturando ou querendo montar um programa de VOC e quer, de fato, evoluir com ele, você precisa criar alguma estratégia para fazer esse fechamento de loop, para fazer essa devolutiva. O método exige isso. Muita gente, muitas empresas grandes, que têm volumes grandes, não fazem fechamento de loop de jeito nenhum. Não fazem nenhum tipo de devolutiva, fazem parte daqueles 85% que diz obrigado pela sua resposta, beijo, me liga quando precisar. Existem várias formas possíveis, mas o modelo simples que eu trouxe hoje para vocês foi: divide os feedbacks em nível de criticidade. Inicialmente em 2. Os casos controlados e os casos críticos. Para cada um deles, você pode criar critério, pode não, deve, criar critérios de quais clientes vão ser tratados e de que jeito. Obviamente, eu não preciso nem dizer para vocês que cada um desses tipos pede um tipo de fechamento. Tanto o controlado pede um tipo, o crítico pede outro. Mas vocês podem criar isso de acordo com a linha de comunicação que a própria empresa já usa para falar com os clientes. Não adianta eu falar que, olha, manda um e-mail assim, manda um WhatsApp assim. Eu não sei como a empresa de vocês se comunica com os clientes de vocês de uma forma usual, mas usa o mesmo canal, só fala de voz com o cliente, então a devolutiva precisa ser de voz, pelo menos uma parte dela. A outra parte pode ser por e-mail? Pode. Você tem comunicações por e-mail? Tem, então faz a comunicação por e-mail. A parte mais importante é que vocês não deixem de pensar e criar uma estratégia para fazer uma devolutiva. Eu vou trazer, eu separei, né, caso controlado e caso crítico, e eu dentro de caso controlado, vocês podem, desde fazer o simples agradecimento pela resposta lá no final do questionário, como eu comentei com vocês, que muitas das empresas fazem. Mas é muito mais legal se você mandar uma comunicação para esse cliente, né?
Por que não mandar uma comunicação assinada pelo diretor de experiência ou pela área, o diretor da área daquela jornada, né? Então, estou falando de compra, puto, o diretor de venda. Se ele mesmo agradecer pelo feedback, olha que coisa mais bacana. Obviamente, o texto dessas comunicações precisam ser muito bem pensados, para os clientes não ficarem com a sensação de spam, sabe assim, de resposta automática. E, gente, isso é muito possível. Olha que coisa legal que eu trouxe aqui para vocês. Esse foi um case que eu recebi agora, muito recente, acho que no dia, sei lá, tá aqui, foi no mesmo dia, 6 de março. Esse case, isso foi um e-mail de resposta que foi mandado para um dos nossos clientes associados, e isso foi compartilhado comigo, e olha o que ele pôs no texto, né? Isso é top CX. E eu achei genial e pedi para ele para usar, né, nos nossos programas, nos meus materiais. Então, olha que legal que essa empresa chama Z-Now, é uma empresa que vende produtos PET, ela fez para essa pessoa, né? Primeiro, olha o detalhe, né? Ela bota uma fotinha e olha a frase inicial. Olá, eu sou a Sara Santana, do time de Customer Experience da Zinal. Tudo bem? Eu soube que você enfrentou problemas para realizar uma compra recentemente e queremos pedir desculpas por isso. Felizmente, conseguimos resolver essa instabilidade e você já pode voltar a pedir Zinal, normalmente. Caso o seu pedido tenha sido pago por Pix, quero te tranquilizar que o estorno já foi realizado da nossa parte. Aproveite e garanta 10% de desconto no seu próximo pedido. Liberamos o cupom XPTO lá. Ele é válido até o dia 20/3. Muito obrigada por toda a sua compreensão e paciência. Conte sempre com a gente. Abraços, time Zenal. Gente, genial. Ou seja, muito possivelmente esse feedback não foi um feedback coletado de uma forma estruturada via VOC. Isso aqui deve ter sido... Lembra que eu falei dos 3 tipos de feedback? Isso aqui possivelmente é o terceiro, que é o feedback inferido. Ou seja, tem uma equipe acompanhando as jornadas, alguém percebeu que isso, possivelmente uma jornada digital, alguém percebeu que esse cara não conseguiu concluir a compra, inclusive pagou, porque o pagamento foi processado, mas eles pegam aquilo para mostrar que está olhando, estou prestando atenção em você, e mandam uma comunicação. Essa comunicação parece super próxima, porque tem a foto da moça, da Sara. Até eu já conheço a Sara. E ela, inclusive, fomenta uma próxima compra, dizendo, olha, tem um cupom aqui para você. Gente, vocês concordam comigo que alguém parou para pensar em como ia fazer esse fechamento aqui com esse cliente? Isso aqui também é um fechamento de loop. É um fechamento de loop massivo. Todo mundo que passou por isso, ou que passar por isso, vai receber este tipo de comunicação, para que você se sinta acolhido, visto, já resolveu um problema, nem me liga, nem me chama, porque teu Pix já está resolvido, ou seja, você já evita um custo de chamado, se alguém vai te chamar de alguma maneira, e você deixa o cliente feliz e você ainda fomenta que ele compre de novo. Então, você transforma o problema que você tinha numa coisa bacana. Este mesmo modelo que a gente viu ali, ele pode ser feito para pedir desculpa por algum problema que a gente tenha tido, para agradecer por um feedback, mas ele precisa ser escrito de uma forma que pareça ser único, que pareça personalizado, tá? Então, eu acho que só preciso que a gente fique bem atento, porque possibilidades como essa não consegue sair do além, tem que sair de dentro da área de quem está sofrendo ali com a jornada, tá? Bom, dando sequência, então, a gente olhou já os exemplos de controlados, né? De casos controlados. Quando a gente pensa nos casos críticos, aí isso já exige de nós um esforço bem maior por parte da empresa, né? No mundo ideal, as empresas, elas deveriam responder 100% do... Alguém tem alguma pergunta sobre o que eu falei agora do caso que eu mostrei, etc., ou posso seguir?
Esse monte, isso aqui é tudo pergunta? É sim, Mari. Tá. Vocês me dão 1 minuto e meio? Peraí, eu estou no tempo, tá, gente? Estou super feliz porque vai dar tempo. Deixa eu ver se eu respondo agora ou se eu sigo e eu respondo no final. Massa. Bom, vou fazer assim. Vou finalizar esse pedaço aqui e aí eu venho para as perguntas e a gente só para não quebrar a linha de raciocínio, inclusive para quem não perguntou, e aí eu paro, vai ter tempo, eu volto para as perguntas, tá? Mas muita pergunta boa aqui. Vamos para os casos críticos. Os casos críticos, como eu falei, ele exige, né, esse esforço extra da empresa. É óbvio que as empresas, né, no mundo ideal de CX, no mundo dos meus sonhos, aquele quando eu vou dormir, as empresas respondem a 100% dos feedbacks que ela recebe. Minimamente dos detratores, né? Porque, inclusive, comprovadamente, a maioria dessas pessoas vão embora em algum tempo se a gente não der atenção ao problema delas. Mas eu também sei que muitas vezes isso é muito inviável para as empresas, ou porque elas têm bases gigantescas, milhões de clientes que passam por uma determinada jornada. Imagina eu resolver medir a jornada de atendimento de uma empresa que tem milhões de atendimentos. Possível eu conseguir falar com todo mundo. Impossível, vírgula. Aquelas respostas que a gente conseguir, aqueles problemas que a gente conseguir criar respostas que sejam respostas boas, padrão, só para o cliente se sentir ouvido e que seja uma resposta trabalhada, genuína, assinada por alguém, estes valem, tá? Mas eu também sei que tem limitação de recurso, muitas empresas têm limitação de recurso, não tem gente para tratar todo mundo. A própria Mindbee muitas vezes é chamada para ser a equipe de fechamento de loop para algumas empresas. Elas não têm recurso para escutar o cliente. Então, a gente recebe quem são esses clientes, decide a estratégia de como a gente vai fechar esse loop, qual é a dor que eles estão querendo resolver, a gente discute com eles quais são as fontes que a gente vai receber e quais são os clientes que a gente vai fechar o loop, por quê? Tá? E a gente sabe, isso é comum ter falta de recurso, mas isso não significa que a gente não deva fazer e que a gente não possa tirar proveito disso. Porque quem faz um bom fechamento de loop, esse dinheiro se paga na segunda ação que você botar de pé, baseada no fechamento de loop. Então, a forma da gente filtrar quem deveriam ser os clientes que a gente vai escolher para fechar o loop são inúmeras e a gente, dependendo do volume e do problema que a gente tem, lembra lá do nosso propósito, dependendo disso, a gente vai criando critérios cada vez mais bem definidos para que esse feedback que a gente vai ouvir, de fato, traga algum retorno para a empresa. Não pode ser só custo, né? Então, quais são os critérios que eu costumo recomendar? Quando tem muita gente, pega os super detratores, né? Todo mundo aqui, quem não entende ainda tão bem do NPS, talvez não saiba desse termo, né? A gente tem os promotores, os neutros e os detratores. E a gente tem um grupo que a gente também chama, por isso que é bom botar na prática, porque aí você vai aprendendo essas coisas. A gente chama o grupo de super detratores. O que são os super detratores? São clientes que dão nota para a gente de 0, 1 ou 2. Tem algumas empresas que vão até 3, tá? Mas 0, 1 ou 2, gente, super detrator. Esse cara, misericórdia. Se encontrar com alguém no meio da rua, capaz de surtar. Estes caras podem ser um bom filtro, porque se quando você faz esse filtro, o ideal era tratar todos os detratores, não consigo. Super detratores, ainda tem muito.
ok. Super detratores que fizeram um comentário no campo aberto da pesquisa. Gente, se eu escolho, eu, Mariana, essa é uma crença minha, nos meus anos de prática, todas as vezes que um cliente te dá uma nota e faz um comentário no campo aberto, e esse comentário não é obrigatório, porque em alguns casos as pesquisas saem com esse campo obrigatório, e tudo bem, tá? Às vezes o cliente vai escrever lá, sei lá, ipsis litteris, né? Ele não vai responder nada. Mas quando esse campo é aberto, ele poderia ter passado sem responder, e ele fez um comentário sobre o que ele colocou lá, esse é um cliente bom da gente ir lá falar com ele, fazer um contato com ele. E uma outra coisa importante, usualmente, eu recomendo que a gente faça a pergunta se esse cliente detrator ou super detrator, ele aceita ser contactado por nós. Porque o ideal é que você fale com alguém que está querendo falar com você, porque às vezes ele é super detrator, mas ele não quer nem ouvir falar de você, tá? Então, esses são critérios assim muito básicos. Quando eu falo no curso de NPS, eu já trago esses critérios, porque são critérios mínimos. Super detratores, comentário no campo aberto e aceita ser contactado. Isso é o mínimo, tá? Outros critérios que são legais. Putz, é um cliente que tem uma incidência de feedback negativo de outras jornadas, mas isso depende da capacidade e da estruturação da empresa de conseguir mostrar isso para vocês, né? Às vezes é uma empresa que não mede TNPS em outras jornadas. Alguém perguntou aqui o que era TNPS. TNPS é o NPS de uma determinada transação. Então, quando eu pergunto sobre o NPS, né, sobre o NPS relacional, é que isso ficou no outro curso. Mas o NPS é o quanto um cliente recomenda a minha empresa, empresa ou marca, né? O TNPS, eu faço uma pergunta de recomendação depois de uma jornada. Então, o cliente comprou comigo. No final da compra, eu solto o TNPS, que é um NPS dessa transação, a transação de compra. Então, eu pergunto para ele, com base nesta transação que você fez de compra, o quanto você recomenda a minha empresa para um amigo ou um familiar. E eu posso fazer isso, a metodologia me permite ter TNPS em todo ponto de contato com o cliente para que ele me diga como foi aquela interação. Tá legal? Então, fez um comentário no campo aberto. Ah, tá. Eu estava na incidência de feedback negativo em outras jornadas. Então, imagina que ele tem outros TNPS que ele passou e que ele também deu feedback negativo. Cara, este é um cliente que tem uma maior propensão a ser um candidato para que você fale com ele, porque ele já está sofrendo com a experiência contigo em mais de um lugar. Clientes com risco de churn, clientes que têm propensão a churn. Se você tem um modelo de propensão a churn, ou se você sabe clientes que passam por isso, isso e isso na minha empresa vão embora, não vão mais ficar comigo. Churn, para quem não sabe, é o cancelamento, né? Quando você tem um produto de uso recorrente e o cliente cancela esse produto de uso recorrente, ele é considerado um churn para esses mercados. Então, se você já sabe quais são os clientes que estão em vias de, estão em risco de churn, esses são clientes que apareceu e ele deu nota de detrator, você deveria conseguir pinçar ele e colocar ele na fila para ser tratado. Outro critério importante, capacidade de influência de um cliente. Critério de segmentação. Tem empresas que têm segmentação. Ah, esses clientes são clientes de alto valor. Ah, esse cliente aqui são políticos. Ah, esse aqui são, sei lá, qualquer coisa, tá? Então, a capacidade de influência, prefeito da cidade, você sabe daquilo. Cara, tem que tratar. O cara respondeu o negócio, eu não tenho o que fazer. Um outro critério importante é o potencial de impacto na receita se esse cara for embora. Isso funciona principalmente para empresas B2B, tá, gente? Empresas B2B, elas têm pouco volume de cliente, né? Porque eles trabalham com outras empresas. Então, às vezes tem uma empresa que representa bastante na receita. Então, essa empresa não pode ser deixada a gente não pode deixar de ouvir, tá? Então, como esse critério tem um monte, mas eu não sei se vocês
conseguiram conectar que os critérios que a gente pode escolher, são milhares de possibilidades, precisam conversar com o objetivo inicial meu, né? Não adianta eu ir perguntar, sei lá, de uma coisa que não tem nada a ver, ou de eu criar um critério de uma pessoa que eu nem estou falando daquele tipo de... Nem me interessa se essa pessoa, por exemplo, é o prefeito da cidade ou não é. Não é isso que eu quero descobrir outra coisa. Então, é que o prefeito é um exemplo ruim, mas o ponto é, cada critério que você vai colocar ali para você filtrar também é importante que se conecte com a resposta que você quer ter e com a jornada que você quer ter. Porque o grande objetivo de falar diretamente com alguns clientes que passaram por aquela jornada que eu estou querendo consertar ou que eu estou querendo melhorar, é para que eu consiga ir buscar os sinais inevidentes dos problemas que aconteceram, que muitas vezes eles nem escreveram no feedback. Eles só passaram por aquela jornada. Eles escreveram outras coisas, mas eu estou indo falar com ele para aprofundar a conversa e buscar mais repertório para alimentar a minha máquina, que é exatamente o passo 5 de 6 que a gente tem. O passo 5 é aonde eu vou validar, e aqui tem algumas perguntas sobre isso, eu vou terminar e volto para cá, para a gente falar sobre isso, mas o passo 5 é onde eu vou validar, ou eu vou complementar minhas análises que eu fiz no passo 2, que eu trouxe lá no passo 2. Eu vou aprofundar essa discussão. Eu vou carregar o que eu trouxe lá do meu fechamento de loop, dependendo do que é que eu tive de hipóteses, enquanto eu estou buscando o contato com o fechamento com os clientes para aprofundar e fechar essas conversas, tentar clarear um pouco essas conversas que ainda estão turvas, né? Essas hipóteses que ainda são hipóteses turvas, para trazer mais clareza sobre a dor real que o cliente sentiu naquela jornada, a gente, na paralela, vai buscar novos dados que possam nos ajudar a dar peso, a medir qual é o impacto financeiro, inclusive, daquela dor na jornada do cliente. E, com isso, conseguir entregar o que é a missão dessa etapa, né, essa etapa do VOC, que é a lista com as dores priorizadas, que precisam ser resolvidas, ou as hipóteses que precisam ser testadas lá no Outer Loop, para que a gente consiga fechar, de fato, esse primeiro ciclo do Close the Loop e partir para a cerimônia, de entrega, desse ciclo, né? Então, pensa que a gente aqui, nesses 6 passos, a gente veio do 1 ao 6. E a gente, fechando isso tudo, a gente parte para o Huddle, que é a nossa última etapa, tá? Que é onde a gente, de fato, faz a entrega disso tudo que a gente trabalhou até agora. Eu tenho mais um slide que é o do Huddle. Então, eu acho que eu vou para as perguntas e volto para o do Huddle, que é somente esse para a gente fechar. O que eu faço com isso tudo aqui? Como é que eu faço a gestão disso tudo aqui? Tá? Vamos lá. Paula, tem certeza que essas perguntas estão aqui, né? Tenho. Eu não seria tão criativa. Tá bom. Inserir o analista de dados no processo inicial do negócio é de suma importância, pois quando for analisar, vai ser possível extrair mais insights direcionados e alinhados com a estratégia. Como analista, já estive no circuito apenas para analisar, que entregam uma base e Deus te abençoe. Maravilhoso. Muito bom. É comum. Não, como é que dizem? É raro, mas acontece muito. Muito ruim. O time do VOC, o VOC, gente, quando eu falo de VOC, programa, patrocínio, o ideal é que quando a gente tem um VOC de fato robusto, consistente, vamos ter um VOC de uma jornada específica, X, jornada tal, a jornada de cancelamento, de churn, a jornada de compra, a gente deveria ter um grupo multidisciplinar, vocês vão ver isso lá no Outer Loop. Um grupo multidisciplinar que atua junto nessa jornada. E não precisa ser full time, não, tá, gente? Pode ser part-time. Mas
E aí vem o puxão de orelha para os nossos times de CX, eu inclusive, porque eu acho que a gente é responsável por criar esse ecossistema, né? Na hora que eu faço uma coisa dessa, pego o analista de dados, dou uma base para ele que eu encontrei, né? Montei lá meu esquema todo, todos os meus dados e falo para ele, então, vai lá buscar o que você acha nesse negócio. É muito ruim. Quando a gente contextualiza ele, quando ele entende por que a gente está aqui, lembra que eu falo do propósito? O propósito faz com que ele tenha, quando ele conseguir enxergar onde é que a gente quer chegar, se ele estiver envolvido, quais são as dificuldades, o que tal. Do mesmo jeito que trazer a pessoa do negócio é muito importante, trazer o time que vai te ajudar a processar isso aqui é fundamental. Eles vão participar desde o começo da estratégia, vão sentir a dor que você está sentindo. Ele vai entender o que você está querendo ir buscar, que pontos que você ainda não conseguiu elucidar. Ele vai olhar para o dado de um jeito muito diferente, tentando buscar resposta para aquilo que você está tentando responder e não consegue. Então, para mim, cara, essa junção, os times são muito importantes e é papel das pessoas de CX fazer essa cola, tá, gente? A gente existe para explicar qual é o método e por que tem que ser colado. O nome, o segredo de um bom projeto de CX chama-se co-criação, colaboração, trabalhar junto, né? CX é multidisciplinar. Quando eu levo esses quick wins, me questionam qual é o volume de reclamações ou situações daquele tema e despriorizam com argumento de baixo volume. O que fazer? Vamos lá. Quick win parte do princípio que é rápido e fácil de resolver. Isso é quick win. Se é um problema e é rápido e fácil de resolver, em teoria, essa conversa não tinha nem que estar existindo, né? Mas se por acaso teve, vamos imaginar, não, mas na minha empresa não é assim não, Mariana. Olha só, cara, chega lá, eu chego com o negócio, não é fácil, né? Fácil que eu digo, não é tipo, vai ali, tipo, e resolve na hora, mas não deveria ter muito investimento, você não tinha que estar se provando muito. Mas vamos imaginar que seja uma questão, de fato, que do ponto de vista de volume, ele não tem muito impacto. Do ponto de vista de volume, não tem muito impacto, porque são poucas pessoas que passam por isso. Se você for colocar isso, levar isso, aí não passou como quick win, que está lá no começo, né? Como uma coisa que já poderia sair na frente. Ele vai seguir o fluxo todo até chegar no CX Analytics, que é o 5. Essa dor, né? Ela não passou no teste do riso lá no começo, você que está dizendo. Aí ela vem. Quando ela chega aqui no CX Analytics, e você, como CX, como pessoa que escutou o cliente, acredita muito que aquele negócio vai fazer toda a diferença na vida dos seus clientes, da sua empresa, naqueles 5 clientes que passaram por essa dor, mas que são representativos de alguma forma, porque, gente, vamos lá, vamos voltar aqui para a realidade um pouquinho. As empresas não têm nem tempo, nem dinheiro para fazer tudo ao mesmo tempo agora. Elas têm que escolher. É por isso que existe uma coisa chamada priorização. A priorização precisa se basear num impacto para o cliente e para a empresa. Precisa ser bom para o cliente e bom para a empresa. Então, se você vai propor isso como quick win, precisa ser bom para o cliente e para a empresa de alguma maneira. Você precisa conseguir provar isso, tá? Então, para mim, quando chegou lá no item, no 5, lembra o que meu amigo de cima falou, assim, ó, inserir o analista no processo inicial do negócio é muito importante. Cara, é chamar a equipe que está trabalhando aquilo. Todo mundo escutou a mesma coisa que você. Todo mundo está concordado que aquele quick win deveria ser feito. Todo mundo que está ali no projeto, tá? Por isso que você tem que ter gente o tempo inteiro junto contigo. E às vezes, gente, tem batalha que a gente não ganha. Mas, se você tiver sensibilizar essas pessoas para que elas possam te ajudar a ir buscar, porque às vezes a gente chega no item 5 e ainda fica faltando massa de dado, insumo, para a gente conseguir defender alguma das hipóteses que a gente tem para levar para o alter loop ou para que alguém possa executar essa atividade, né, no Huddle, que é o que a gente vai ver daqui a pouco.
Mas se você não tem aquilo suficiente, não tem problema. Fica com aquilo, aquilo não vai entrar na lista de priorização e você vai continuar lutando ali para encontrar qual é o trick que vai fazer com que aquilo entre na fila. Porque às vezes são 5 clientes. Eu vou fazer um exemplo que eu estou tentando aqui, enquanto eu falo com vocês, eu estou enrolando para ver se eu pego algum exemplo para poder tangibilizar isso para vocês. Vamos pensar aqui numa rampa de acessibilidade. Eu tenho uma loja e eu tive uma reclamação porque chegou um cliente que queria uma rampa. É infeliz o que eu vou dizer, porque isso hoje é lei, então não adianta o que eu vou dizer, não precisava. Mas vamos imaginar que não tivesse essa lei e eu quisesse que, putz, olha, o cliente reclamou disso e o cliente, puta, quando ele reclamou, você sentiu a dor dele, sabe assim? Tipo, eu me senti excluído, me. Só que foi um cliente. Ou sei lá, foram 5 clientes, não estou chutando. Mas a dor foi muito grande. Eu não sei se vocês conhecem a matriz de risco e impacto, mas dentro de administração de empresas tem uma matriz que chama risco e impacto, né? Ela é uma matriz assim. E aí ela fala que quanto para você priorizar alguma ação, você precisa medir qual é o risco se você fizer ou se você não fizer e qual é o impacto se você fizer ou se não fizer. E tem uma coisa que eu sempre me pego nisso. Às vezes, o risco ou a chance disso acontecer é muito baixa, ou seja, são 5 clientes. Mas quando acontece, o estrago é grande. Neste caso específico da acessibilidade, quando não acontece, o cara chegou lá, está na lei, é obrigação e a gente não tem uma rampa. Se esse cara for no meu órgão regulador, ou se esse cara me denunciar em algum lugar, o impacto vai ser gigantesco. Então, eu não sei responder essa pergunta, mas o fato é, você precisa criar capacidade de alguma maneira, e eu queria me dispor aqui para conversar com esta pessoa que fez a pergunta, porque veio anônima, para a gente discutir em cima de casos reais, para eu pensar e tentar ajudar quais seriam as alternativas que a gente poderia ir buscar para tentar empurrar esses quick wins que você encontrou e que foram refutados na hora que você foi levar porque tinha baixo volume de reclamação. Olha, eu vou te dizer que às vezes tem jeito da gente olhar e nem é tão baixo assim, tá? A gente pode olhar por um outro modelo. Vou para o próximo. Mas eu fiquei curiosa, quem puder depois me procurar, eu me interesso por isso. Como é possível disseminar a cultura voltada ao cliente dentro da empresa para que todos entendam a relevância? Bom, ótima pergunta. Muitas vezes as empresas montam uma área de CX meio top-down. Alguém manda fazer, faz. Ou é iniciativa individual, alguém vai lá e diz, tem que começar a ouvir a voz do cliente, disparar pesquisa NPS, enfim. Para você conseguir disseminar um programa, o patrocínio da liderança é muito importante. Essa pergunta veio em algum lugar aqui antes já. Então, mas os meus diretores ou o presidente, o CEO da minha empresa, ele não entende a necessidade. O Brasil, ele é 10 anos atrasado em relação aos Estados Unidos, na maioria das coisas, né? As coisas primeiro acontecem lá, daqui a pouco vem e acontece aqui. Pensa que até lá a gente ainda não tem uma cultura de CX totalmente disseminada. Tem uma oportunidade enorme para a gente nadar de braçada ainda. Vai ter muito trabalho para ser feito. As áreas de CX que já estudam, que já entendem, que já conseguem enxergar o impacto que CX pode causar, elas são fundamentais para criar os programas de capacitação nas empresas, tá? Então, capacitar as lideranças, conseguir capacitar as lideranças dentro do conteúdo de experiência do cliente é um divisor de água na vida das empresas. Às vezes, as empresas elas não sabem que a liderança precisa fazer isso. Mas a gente, como área de CX, tem que empurrar muito esta capacitação. Porque as lideranças das áreas, em geral, precisam ouvir para poder elas amadurecerem. Na hora que um diretor entra em contato com o CX de uma forma genuína, participa de um programa de capacitação, a volta dele para
cobrar de quem está embaixo é outro nível. Então, capacitação, para mim, é o nome do jogo, tá, gente? A gente precisa ter esse tipo de coisa, convidar as pessoas para virem num webinar como esse ou como outro qualquer, para que elas possam escutar que aquilo faz sentido. Então, é muito interessante. Eu fiz um programa de capacitação para uma empresa que foram 2 dias, né? Foram 4 horas, 2 horas e 2 horas. E eu lembro que no primeiro dia veio uma quantidade de pessoas. No segundo dia, e ficou gravado, no segundo dia, essas pessoas conseguiram trazer os seus líderes. E eles vieram e assistiram tudo, porque elas foram lá, contaram para eles, pediram para eles assistir o primeiro webinar para depois voltar e participar do segundo. E tinham diretores dentro da agenda que eu nem imaginava que iam aparecer. E o RH falou, putz, foi muito legal. Então, eu acho que essas pessoas que estão nas lideranças, elas são muito inteligentes. Se a gente conseguir mostrar para elas o impacto, como é que isso funciona, elas vão querer patrocinar. Agora, aí ela se interessou, né? Vocês precisam entregar resultados. Precisa impactar o negócio e a estratégia que ela tem na cabeça. Né? Eu falo muito que existem 2 tipos de empresa no mundo, né? Aquelas que acreditam em CX pela fé e aquelas que acreditam em CX pelos milagres. Então, tem gente que já nasceu nessa religião de CX, tem que botar o cliente no centro, tem que ser. Tem outras empresas, a maioria delas, elas só vão se converter em CX, gente, pelos milagres. E o que são os milagres? Os milagres são os bifinhos para os leões. É você saber o que a sua área quer, o seu chefe quer, o seu diretor quer, e começar a entregar resultado, mostrar, comprovar qual foi o resultado. Existem métodos de CX que a gente usa para calcular qual foi o impacto daquela mudança feita na jornada no negócio, financeiramente falando. A gente tem que ter essa capacidade. Mas para isso a gente precisa aprender, a gente precisa estudar, se aprofundar e aprender a como é que leva isso de forma estruturada. TNPS eu já respondi. É usual fazer planejamento estratégico específico para CX? Se sim, alguma literatura a respeito? Engraçado, eu esqueci de trazer a literatura, agora você falou, esqueci de trazer, mas não tem problema. Vocês vão ter no final o link, né, para pegar os materiais. Eu vou pedir para as meninas colocarem mais um item ali que são literaturas recomendadas. Não é você está perguntando se é usual. Não, não é, infelizmente. Deveria ser fundamental? Claro, deveria. Mas as empresas ainda não fazem um planejamento estratégico específico para definir qual é a estratégia de experiência do cliente delas. Mas só para eu tangibilizar para vocês, os tipos de estratégia de experiência do cliente, elas variam muito, né? Quando a gente fala de experiência, eu quero ter uma experiência maravilhosa e tal. Primeira empresa, companhia que a gente pensa quando a gente pensa em experiência do cliente, quem é? A Disney, né? Qual é a estratégia de experiência da Disney? Encantamento. A Disney quer encantar, quer que você chegue lá e que você, de fato, saia impactado. Essa é a estratégia da Disney. Ela já está anos-luz na nossa frente. Mas, assim, anos-luz, talvez 2 gerações para frente, minha ainda não veja o desenvolvimento de CX que a gente deveria ver nas companhias do mundo, né, do nosso mundo, comparando com como o Disney trata CX. Ela já entendeu o valor disso há muito tempo, isso é calculado na ponta do lápis, né? Eu, inclusive, estive lá estudando com eles agora no mês de janeiro, né? Passei o mês inteiro lá, surreal. Agora, o Walmart. O Walmart tem uma estratégia de CX. Qual é a estratégia de CX do Walmart? Ele é baseado em encantamento? Quando você chega lá, tem um tapete vermelho para você... Não. A estratégia de experiência que ele quer que o cliente dele tenha é ter muita capilaridade. Então, o cliente dele não deveria precisar, dentro dos Estados Unidos, andar mais do que 2 quilômetros de distância para encontrar um Walmart. E quando ele entra no Walmart, deveria ter tudo lá. Então, o cara, eu estou procurando um pneu, tem. Eu estou procurando, eu queria botar gasolina, tem do lado, porque ele botou um Walmart do lado de onde tem um posto de gasolina. Meu óculos quebrou, tem ótica. Quero um remédio, tem. Tudo deveria ter, ele deveria resolver a vida dele no Walmart. Essa é a estratégia que o Walmart quer passar para os seus clientes. É capilaridade, tá? Existem Apple quer que o cliente veja que o produto dela é o melhor produto de todos. Então, ela tem, claro que ela não vai deixar a desejar no atendimento dela e outros, mas a estratégia dela
é qualidade de produto. Ponto. E é isso que o cliente vê de valor percebido, o maior valor percebido da Apple, ela já sabe que é isso, né? Então, a Amazon tem lá a sua estratégia. Todas as empresas podem desenhar a sua estratégia. Mas o mais louco dessa pergunta que eu gostei, então não é usual. Sim, existem vários tipos, existem várias literaturas, prometo passar, não queria dar agora, porque senão já me lembrei de uma, eu não queria, né, só dar um, mas eu vou botar alguns lá para vocês, e dizer para vocês que, do ponto de vista de estratégia, o mais louco é que tem empresas que têm uma missão, né? Tem lá uma missão pendurada na parede. Muitas vezes ela tem uma proposta de valor, ela sabe o que ela gostaria de entregar para o cliente, mas essas coisas não conversam com a experiência que ela está entregando. E ela não precisa, porque, em teoria, se você sabe qual é sua missão e você sabe qual é a proposta de valor que você vai entregar para o seu cliente, você já deveria atrelar tudo que você vai entregar de experiência, tem que refletir aquilo que você está dizendo lá na sua missão, né? Então, quem diz que eu vou ser o lugar de a Disney, né? É o lugar de diversão para todas as idades, que entregar experiências memoráveis e não sei o que lá, e acessibilidade. Cara, se você, em tudo que ele vai fazer, ele pensa, é acessível, todas as idades podem ir, vai ter diversão, vai ter. Quem tem missão deveria, vocês, curiosidade intelectual, amanhã, passem na empresa de vocês, entrem, vejam qual é a missão, deixa eu ver, e deixa eu ver o que eu entrego de experiência. Isso deveria conversar. Isso por si só já entregaria uma estratégia de experiência. Mas é possível ter planejamento estratégico somente para pensar ou repensar qual deveria ser a melhor experiência para vocês ou para a empresa de vocês. Como engajar as demais áreas e as principais ofensoras nas ações de VOC? É o próximo slide da cerimônia, já vou passar por ele. Excelente o ponto de escuta ativa, muitas pessoas já têm respostas prontas. Isso deveria ser o básico no mundo corporativo. É verdade. É muito difícil, gente. Escuta ativa é uma das disciplinas mais intrigantes, interessantes e dificílimas de fazer. Mesmo para gente que está todo dia praticando. Menos para a Anne. Para a Anne é fácil, mas para a gente é muito difícil. Tá? Então, curiosamente, é uma disciplina muito legal. Eu convido vocês, se a gente decidir mesmo fazer o webinar, venham, porque vale muito a pena. Nas empresas onde eu trabalho, na empresa onde eu trabalho, realizamos o PX Day, onde as demais áreas vivenciam e escutam a dor do cliente, além de atuar na linha de frente mediante ao evento de lançamento, enfim. Isso é muito bom. Isso é um outro jeito ótimo, que é envolvendo as outras áreas nestas cerimônias, nesses momentos de experiência, escutando o cliente. Tem muita oportunidade que a gente tem de colocar as áreas frente a frente com os clientes, né? Tem empresas que fazem painéis de escuta, colocando clientes dentro da sala. Tem muita coisa legal que é possível fazer para que a gente possa ouvir. Gente, uma coisa, estava comentando isso ontem, eu acho, com uma agenda que eu tive à noite. A gente faz, né, várias sessões de escuta de cliente, como eu falei, a gente faz VOC para algumas empresas, e nos nossos projetos a gente tem sessões enormes de escuta de cliente. E a gente faz uma apresentação do que a gente coletou, né, de feedback, que a gente prepara para uma cerimônia tipo essa que eu vou mostrar para vocês, que a gente chama de huddle, que é a cerimônia de fechamento de todos os feedbacks. E é muito legal, os clientes escutam aquilo, né? Os clientes, né, os nossos, né, os donos das áreas de negócio lá escutam a gente falando sobre o que o cliente está dizendo da área dele. E muitas vezes, alguém também falou aqui, que a pessoa já são reativas, ela já tem a resposta pronta. É verdade, isso acontece com a gente também. E a gente, recentemente, descobriu um método muito interessante, que foi a gente estar colocando trecho da voz do cliente, literalmente, da entrevista que a gente fez com ele, no meio da apresentação. E aí a gente fala que o cliente falou tal coisa, e no meio da apresentação a gente dá o play e deixa as pessoas escutarem o cliente deles falando isso. Porque às vezes eles ficam chateados com a gente, achando que é a gente que está
dizendo que a área dele, ou que aquele negócio não está rolando, entende? E, na verdade, é o cliente da pessoa. Então, essa foi uma das formas que a gente encontrou eficazes de meio que dar uma quebrada nessa coisa da reação, né? Mari, Fechamento de loop. desculpa, antes de você ir para a próxima, essa pergunta do PX Day que cortou um pouquinho Tô vendo. ali. Tô vendo Eu agora, vou... lá no final. Isso. Na empresa onde eu Aí, trabalho, realizamos o boa. PX Day, onde as demais áreas vivenciaram e ouviram a dor do cliente, além de atuar na linha de frente. Mediante o evento, lançamos uma pergunta: como sua área pode melhorar a experiência do cliente? Acho que foi uma ótima iniciativa. O simples fato de fazer as áreas refletirem é muito legal. Eu acho que tem uma outra pergunta que eu poderia sugerir, que é: como é que a sua área impacta na experiência do cliente? Como é que você acha que a sua área impacta na experiência do cliente? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês que vocês não vão, não, vocês vão acreditar. Tem muitas áreas internas que acham que elas não têm nenhuma relação com o cliente final. Eu já escutei de áreas jurídicas, de áreas financeiras, de áreas de back-office, que elas não têm nada a ver com a experiência do cliente. Mas o cara é jurídico, ele define o contrato, a área de compras. Eu sou a área de compras, eu não tenho nada a ver com CX, não. Não, amigão. Você é o facilitador dentro da empresa para que as demais áreas funcionem e consigam fazer o trabalho delas de uma forma melhor. Se alguém está dentro da empresa, todo mundo impacta, no fim, a experiência do cliente, de uma forma direta ou de uma forma indireta. Obviamente, quando a gente fala de experiência do cliente, parece que é pura responsabilidade da área de atendimento, da área de vendas, da área de quem atende o cliente diretamente. E não, está longe de ser isso. Está longe de ser. Se você é o responsável por definir que vai ter 12 meses de fidelidade, vai pagar em 50 milhões de vezes, vai ter um desconto ou não vai ter um desconto, vai cancelar ou rescindir o contrato, se você é responsável por qualquer coisa, mesmo que em terceiro plano impacte a vida do cliente, você tem a ver com a experiência do cliente. Então, para mim, eu gosto dessa coisa do como a sua área pode melhorar. Eu acho que é um ótimo começo, mas eu acho que a provocação vem antes. Será que ele sabe que a área dele pode melhorar a vida do cliente? Será que a gente não poderia dar uma provocada para dizer assim: cara, como é que tu é? Eu tô falando isso, gente, porque eu tive uma vida passada onde a gente fazia uma pergunta, a gente fez uma pergunta para um estudo que a gente estava fazendo, e a gente perguntou para os colaboradores internos e se a área dele eu não vou lembrar agora, tá? Faz muito tempo isso. Se a área dele impactava o cliente ou não, ou qual era o indicador da área dele que mostrava que o cliente. E a resposta veio de muitas áreas dizendo assim: não, eu não tenho nenhum tipo de impacto no cliente final. Gente, qual é uma pessoa que trabalha numa empresa que não tem impacto no cliente final? Ela pode não ter impacto direto, mas todo mundo tem impacto no cliente final. E então as pessoas, a gente conseguiu descobrir com isso que tipo, as pessoas não se enxergam nesse papel do cliente. Então, eles não têm essa visão em cadeia. Quem tem que entregar isso somos nós, tá, gente? Deixa eu voltar. Misericórdia. Tem muita. Peraí. Fechamento de looping, tarará, importante o analista de CX. Para o fechamento de loop, é importante o analista de CX apenas ouvir e levantar dados e dores do cliente, ou é importante criar uma área especialista com autonomia para resolver a dor do cliente no contato? Qual é a melhor opção? Eu acho que essa não é uma pergunta binária, tá? Não é 0 ou 1. É muito importante que, por isso que o fechamento de loop, ele é um canal de contato com o cliente, onde o cliente pode expressar tudo o que ele sente, e quem está do outro lado, fazendo o papel de escutativa, precisa conseguir capturar e puxar do cliente aquelas respostas que ele não falou, que ele não quis falar até agora. Mas uma das coisas que é papel também desta
desse fechamento de loop, né? É o que o cliente espera ao final dele, é que você, como agradecimento, inclusive, a toda né, aquela troca que foi feita, que você resolva individualmente o problema dele. Então, muito embora a gente saiba que para eu conseguir resolver este problema que esse cliente teve para todos os meus clientes, eu ainda vai demorar, porque não é uma solução rápida, para aquele cliente individualmente, eu deveria, de fato, conseguir resolver. Gente, o cliente, ele não, por incrível que pareça, e eu posso dizer isso sem medo de ser feliz, quando você faz o fechamento de loop com ele, primeiro, ele não está esperando. É a primeira coisa. Esse cliente, quando você responde, quando você entra em contato por causa de um feedback que ele te deu, ele já fica apaixonado por você, porque ele não está imaginando que você vai chamar. Mas ele mantém a linha, a fita ali de durão. Claro, né? Ele está muito chateado, então ele vai colocar aquilo ali para você. Mas por dentro ele está não acreditando. Quando você fala com ele, conversa, escuta, entende genuinamente. Quando a grande diferença é que quando eu ligo para um cliente, eu não deveria ligar para tentar encontrar a resposta dele. A resposta de como é que eu resolvo o problema dele. Eu deveria ligar para entender o que fez ele se colocar naquela situação. Porque com aquilo, aí sim eu vou depois pensar na resposta. Então, acho que colocar num processo que você vai analisar o que aconteceu e buscar uma alternativa e fazer uma devolutiva ou resolver, se você já sabe que consegue resolver, ótimo. Se você não sabe nem o como, nem quando vai resolver, você precisa se comprometer com um feedback para ele. Olha, entendi o seu problema e eu vou levar, né, endereçar isso internamente e vou voltar vou fazer uma devolutiva para você sem prometer resolução, porque você não sabe se consegue resolver em até 2 dias, em até 3 dias. Aí não sei, tem que montar um fluxo para isso, tá? Mas, idealmente, você vai descobrindo, à medida que os programas de VOC evoluem, que você, usando o Analytics, fazendo uma belíssima análise de matriz de impacto, você vai descobrir que 20% dos problemas, que representam 80% das tuas chamadas, você pode dar autonomia para o analista que está tratando. Então, eu já passei por essa situação onde a gente tinha uma limitação de alçada, vamos dizer assim, do que um analista podia resolver. Quando a gente começou a trabalhar lá no item 5, colocando inteligência, CX Analytics, colocando os pesos, a gente começou a ver que a gente passava toda essa camada de decisão da primeira linha de defesa, né, dali do inner loop, do fechamento de looping, para um back-office, né, para uma pessoa, uma célula que estava para trás, para fazer uma análise mais profunda, e que 90% voltava dizendo, esse cliente pode fazer isso para ele, sim, porque, de fato, a gente falou, 10% passa, quanto custa 10% versus o tempo do back-office nos outros 90%? Então, a gente vai, à medida que o programa de VOC vai evoluindo, você vai vendo que os analistas vão ganhando força e vão ganhando liberdade para trabalhar. Eu não sei se vocês já tiveram experiência, mas tem alguns locais que eles dão uma autonomia muito maior para os seus analistas, porque eles já fizeram as análises e já viram que para 80% dos problemas são provenientes de 20% de causa raiz. Se aquilo ali está dominado, eu entendo e eu consigo ir liberando, só vai. Até eu resolver tudo, já vai liberando isso para não criar mais estresse, tá? Você comentou sobre métodos para comprovar o retorno financeiro. Você poderia trazer alguns exemplos? Bom, aqui para despertar a curiosidade de vocês, para toda e qualquer jornada que a gente faz, ou para todo e qualquer trabalho que a gente faz, as equipes precisariam ter a capacidade de atribuir valor àquela experiência que o cliente está passando.
atribuir valor, conseguir dizer quantas pessoas passam por aquela experiência todos os meses. Obviamente, gente, nem todas as empresas têm uma estrutura de dados robusta que permita que a gente faça esse tipo de análise. Mas, de novo, isso é só uma questão de estruturação. Se eu sei qual é o propósito que eu estou indo buscar e o que eu quero responder, eu quero dizer quanto custa ou quanto me retorna se eu reduzir o meu, sei lá, se eu melhorar a jornada de segunda via de fatura. Vou usar aqui um exemplo bobo. Eu vou conseguir dizer para vocês quanto tem de dinheiro na mesa quando eu abro mais um canal de pagamento, quando eu decido cortar um canal de pagamento, quando eu... Enfim, qualquer modificação que existe na jornada, a gente deveria ter a capacidade de conectar isso com os indicadores de negócio que existem hoje nas empresas. Existe um indicador chamado ROX, R-O-X, que é o retorno. Existe o ROI, né, que é o retorno sobre o investimento, e existe o ROX. O ROX é o retorno sobre a experiência. Ele é um indicador que somente empresas que são mais maduras têm um grande volume de dados, consegue trazer de forma natural, mas se você tem um time de CX que estudou isso, você vai conseguir trazer também. Você pode até não conseguir capturar tudo, mas que você consegue colocar valor em cada parte da jornada que você vai ajustando, você consegue. Para isso, você precisa conseguir conectar quais são os indicadores da jornada, quais são os indicadores de negócio que são impactados pela jornada e como é que isso muda à medida que você vai fazendo os seus testes, né? O laboratório serve para isso, para a gente medir piloto e controle. Tá? Aí é outro rolê também, tá, gente? Mas isso vocês vão ver no Outer Loop, que é no próximo. No próximo webinar, a gente vai falar de como é que a gente pega essas experiências, que são experiências que custam dinheiro, né? Custa para você resolver massivamente. Lembra que eu falei, você tem que dar um jeito de resolver para esse cliente que te deu feedback, mas você não vai resolver para todo mundo. Para resolver para todo mundo, você vai precisar fazer um trabalho de testar e de ver quanto tem de dinheiro na mesa, porque, como eu falei lá no começo, muitos dos pontos que trazem melhorias mais robustas para as empresas são pontos estruturais, são mudanças estruturais na jornada inteira. E essas mudanças estruturais custam dinheiro, que se não custasse a empresa já tinha feito. Como é que você prova que aquela mudança, apesar de custar R$1 milhão para fazer, mas em 12 meses ela vai trazer 50 milhões de reais? Então, vale a pena fazer esse investimento. Isso a gente vai ver lá no próximo webinar, que é a parte do Outer Loop, que é onde a gente fala de resolver de forma massiva, tá? Qual empresa no Brasil você considera como boa referência de projeto de CX? Tem algumas empresas que estão maduras, estão evoluídas, estão evoluindo, estão em evolução, porque eu acho que CX, como eu falei, né, nem os Estados Unidos já estão tão avançados assim, e a gente não... Eu conheço, acho que, poucas empresas assim, que eu aposto a Disney. O resto, cara... E a Disney é uma referência ruim, porque ela é muito outstanding, assim. Mas no Brasil a gente tem empresas que estão preocupadas, evoluindo. É muito interessante porque, ao mesmo tempo que tem empresas que estão participando de vários eventos de CX, falando de CX, etc., elas, no dia a dia, né, dentro de casa, na cozinha, não têm uma prática tão forte. Mas empresas que eu sei que são bastante fortes de forma genuína e que tem muito a melhorar, obviamente, mas que já são melhores que outras. iFood, acho que iFood eu tenho bastante impacto com as ações que eles fazem, é tudo muito genuíno, sabe? Assim, eles têm muito a melhorar, mas a motivação deles é uma motivação real, assim. Eles olham para todos os tipos de cliente, eles olham para o cliente final, para os parceiros, para os entregadores, para os donos de restaurante. Eles têm, dentro do programa de CX dele, essas pessoas são muito bem destacadas, assim.
E aí, a partir de agora, são pedaços das empresas, né? Então, tipo, uma Azul tem uma preocupação um pouco maior, mas não é a Azul inteira. Então, tem alguns momentos que ela é um pouco melhor. Nubank também, a parte de atendimento do Nubank vai bem, né? Ficou um pouquinho para trás agora, porque as coisas avançaram e eles não foram, mas acho que a gente tem, assim, uma meia dúzia de grandes, ou empresas com um movimento maior. Tem muita gente falando. Falando tem muito. Agora, neste nível de profundidade aqui, preocupado genuinamente em como é que melhora, praticando, criando recorrência, cara, são bem poucas, tá? E eu não quero me comprometer aqui com mais nenhum número. Bom, deixa eu ir para o último, porque a gente já falta 10 minutos, só tem mais um slide, vai dar tempo lindamente, mas eu queria passar por ele. Então, só voltando aqui para a gente, para reaquecer, né? A gente tem aqui o nosso closed loop, a gente passou pelos 6 itens e a gente vem para cá, ó. Os handles, que esse nome é um nome ruim, né? Mas esse é o nome que a Bain Company deu e a gente acaba por vício de linguagem usar. O handle é uma reunião, tá, gente? É uma cerimônia, vai. Então, dentro do Close the Loop, eles falam em 2 ou 3 handles. Em algumas literaturas fala de 2, em outras fala de 3. Para mim são 4, e eu trabalho com 4 e vou mostrar para vocês por que eu acho que são 4, tá? Mas, hoje, para encerrar o Inner Loop, para mim, a primeira grande cerimônia são as cerimônias de gestão e acompanhamento de Inner Loop, tá? Essa é a cerimônia que fecha a primeira fase do programa. Ela é de responsabilidade da área de negócio em conjunto com o time de CX. Ela pode ocorrer de forma semanal, quinzenal, mensal. Mário, o que muda? O que muda é quão próximo o time da área de negócio ou o responsável por aquele programa está do dia a dia das empresas. Ele não está participando. Cara, tem que trazer, então, uma vez por semana para ele escutar a ladainha que a gente está vivendo aqui dentro do time que está analisando o VOC, que está encontrando. Ele não pode tomar um susto daqui a um mês de coisas que apareceram, brotaram do nada. Isso só vai afastar a gente da área de negócio. Então, mas se tem uma pessoa da área aqui dentro, todo dia, não precisa, toda semana você está lá rezando uma missa para o responsável da área. Esta pessoa deveria fazer essa ponte, tá? Você só tem que garantir que a ponte é feita, senão também ele vai tomar um susto quando encontrar com a gente uma vez por mês. Então, o objetivo dessa agenda é compartilhar internamente com o time, seja do produto, do negócio, da área, que está envolvido nessa jornada que a gente está trabalhando, quais foram os aprendizados que a gente já teve e falar sobre como é que a gente endereça as tratativas que a gente fez individualmente. E pedir algum tipo de ajuda que precisa. Então, lembra que eu falei? A gente vai estar tratando. Tem coisas que vai estar na alçada de quem está tratando. Beleza, eu já vou nessas agendas dizer, aconteceu isso, esse problema a gente resolveu, tiveram tantos, foram resolvidos dessa forma, como a gente já combinou, dei um desconto, sei lá, tá, gente? Eu não sei o que a gente está falando. Se acontecer isso, dê um desconto. Se acontecer aquilo, peça desculpas. Fazer não sei o quê, fazer não sei o quê. Tratamos dessa maneira, como nós combinamos. Mas eu ainda tenho esse caso, esse, que eu fiquei de fazer uma devolutiva com essas pessoas. Qual é o melhor jeito da gente tratar? Então, essa agenda ela é um pouco para a gente pedir algum tipo de ajuda que não deu para se resolver no dia a dia, porque, em teoria, isso é um processo vivo. Você está ali, viveu um negócio, falou com o cliente, está com a pendência, já tenta, quem é o ponto focal, já vai tentar resolver para não ter que esperar, sei lá quanto tempo, uma semana para conseguir fazer algum pedido de ajuda. Então, tem que ter um pouco esse discernimento. Mas o objetivo dessa agenda é compartilhar o que a gente está vivendo. É um momento onde todo mundo, quem é o público, né, que está convidado nesse negócio? O público é todo mundo que está envolvido direta ou indiretamente com a jornada, tá? Então, se ele tiver se aquela área ou aquela pessoa tiver qualquer tipo de relação de causa e efeito com aquela jornada, ela deveria estar convidada para essa cerimônia, tá? É o momento que todo mundo que está presente ali já discute o que foi achado e avalia se tem oportunidade de solução que já possa ser endereçada e patrocinada só com quem está ali na agenda.
porque eu costumo dizer que uma agenda de Huddle, o Quick Win ficou lá, né? A gente já endereçou, porque na hora que foi aparecendo, a gente vai resolvendo. Quando a gente passa pela máquina, né, de CX Analytics, eu chego numa priorização. Quando essa priorização chega e me diz quais são as dores, quais são as que eu deveria atacar primeiro, segundo, terceiro e tal, vai ter gente nessa cerimônia de todos os que podem ajudar com cada pedacinho do problema, né? Quando são empresas muito grandes, isso é muito picado. Então, a gente tem que botar todo mundo na sala. Então, aquele é o momento em que todo mundo olha para aquilo que foi apresentado e foi coletado durante esse período e vê se tem oportunidade de solução. Ele diz, isso aqui pode deixar comigo, que isso aqui sou eu que vou resolver. Então, a gente sai dessa agenda com algumas daquelas dores com donos endereçadas, com donos, às vezes a pessoa diz, olha, não sei quando eu vou resolver, deixa eu levar para lá, né, deixa eu voltar para o meu dia a dia, vou olhar como é que eu posso resolver, e eu me comprometo de voltar aqui com vocês para a gente fazer uma volta e criar um cronograma de como é que a gente vai resolver. E vão ter coisas, gente, que são tão estruturais, as dores, que vai ser necessário um combinado, vai, ali naquela agenda, com todo mundo que é responsável pela gestão daquela jornada, as pessoas precisam acordar, sair dali com uma lista de priorização validada por todo mundo que está aqui. Para quê? Porque se são dores que vão precisar entrar no Outer Loop, que é o que a gente, né, vai falar no próximo mês, essas dores são dores mais estruturantes. Essas dores são dores que têm dinheiro na mesa. Se a dor tem dinheiro na mesa, o jeito de fazer precisa ter um patrocínio. Então, essa segunda agenda que eu chamo aqui de reunião executiva, é meio que uma agenda para a gente conseguir levar as dores que precisam de patrocínio para que a gente consiga jogar elas para o Outer Loop. Tá? Então, nessa agenda inicial de Huddle, a gente discute os achados, quais são os quick wins das áreas, que não são quem está dentro de casa, de outras áreas, mas que impactam na minha jornada, que essas áreas já podem sair fazendo, e qual é a lista de coisas que eu vou ter que pedir, mostrar o impacto para conseguir fazer com que elas passem para o Outer Loop. Tá? Então, essa é basicamente a nossa cerimônia. E aí, como é que a gente faz a retroalimentação desse negócio, Mari? Dependendo do tempo que essa agenda tem, né? É semanal, é quinzenal, é mensal. Lembra? Esse looping, ele não acaba, gente. Ele é contínuo, né? Ele é um infinito. Todo mês, vamos imaginar que a agenda é mensal. Todos os meses, a gente vai levar os novos achados e a gente vai acompanhar uma planilha de ações que a gente combinou na última reunião, ou no acúmulo das últimas reuniões, com dono e com data, e esses donos e datas têm que aparecer nessa agenda para dar o status daquele tema que ficou combinado que ele ia tratar, tá bom? Obviamente, no meio do caminho, a gente pode contribuir lá, perguntar para ele, mas aquela cerimônia é onde aquele cidadão tem que dar conta da parte que cabe a ele, porque é uma agenda que tem todo mundo que está envolvido com aquela jornada. E se você se comprometeu que você ia fazer alguma coisa, você precisa devolver mensalmente aquilo dali. E todos os meses a lista é rebobinada. Então, eu tenho uma lista de ações que apareceram como quick wins. Enquanto isso, eu estou aqui ouvindo a voz do cliente, sigo ouvindo para aquela jornada, defini que eu vou mandar 5 ações lá para ser patrocinada pelos executivos, para a gente poder encontrar um jeito de jogar ela no Outer Loop para resolver massivamente, porque são estruturantes. Eu ainda fico com uma lista de outras ações que eu não mandei para lá, porque não tem tempo nem dinheiro para fazer tudo ao mesmo tempo agora. Lembra dessa frase? Então, o que a gente vai fazendo à medida que a gente vai escutando? Vão ter problemas que a gente vai ouvindo de novo, e as ações ainda não saíram daqui, não foram para lá ainda, então eu já vou computando. Lembra da minha máquina de computar impacto da experiência? Eu já vou pegando mais repertório e vendo se eu não consigo arrumar um jeito de pular essa priorização aqui para cima, mas podem surgir coisas novas. E aí a gente vai retroalimentar a máquina e botar aqui embaixo. E alguma coisa dessa vai pular para cima. E isso é
cíclico. Tem um jeito e um método para se fazer isso. Agora, gente, assim, aqui eu quero finalizar mesmo a minha primeira parte desse programa. Foi denso. Eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar, tenham gostado. E que tenham saído daqui com algum insight para levar para o dia a dia de vocês. A parte 2 desse programa de VOC, que é o Alterloop, a gente vai disponibilizar um webinar sobre eles no próximo mês. É importante vocês saberem que o grande objetivo de um webinar, obviamente, é trazer insights para quem já está mais avançado no tema, já conhece e tal, mas é também despertar em vocês a curiosidade, o interesse e mostrar o potencial que a implantação de um programa de Vox, de um programa de CX, pode causar dentro da empresa. Na empresa, na área, no produto, o impacto vai acontecer. Então, a minha vontade aqui é que vocês sejam tão impactados quanto eu, para procurar mais informações. A gente está desenvolvendo aqui um conteúdo bastante denso para a gente ter um programa de fato de capacitação com todos os frameworks, com todos os materiais que vocês precisam para implementar. Qual é o objetivo do webinar? O webinar é cutucar, é deixar vocês curiosos, para que vocês, de fato, pensem e comecem, né, se sintam instigados a começar a usar essa ferramenta que é tão potente, né, e que pode impactar tanto o dia a dia de vocês.